Bom, nós vamos dar sequência hoje no tema que estamos compartilhando com os irmãos, né? E vimos três coisas básicas, né, e importantes para direcionar, né, as nossas práticas, né, a nossa conduta diante do Senhor. A primeira que vimos foi que o nosso dar, né, ele deve ser segundo a nossa prosperidade, né? Deve haver uma relação entre aquilo que disponibilizamos, né, ou separamos para ser dado, né, primeiro ao Senhor e depois para os próprios propósitos que o Senhor estabeleceu na sua palavra, né, vimos que isso deve ser de acordo com a nossa prosperidade, né? Deve haver uma relação entre o que damos e a nossa prosperidade. Se na bondade de Deus o Senhor permite aumentar, né, a nossa renda, o nosso dar deve acompanhar. Se por a experiência de outro, né, for o contrário, né, o seu dar também deve diminuir, né, porque deve ser de acordo com a prosperidade de cada um. Vimos também que deve ser segundo as posses de cada um, como está lá em Atos 11, de 27 a 30. Ninguém é chamado, né, por Deus e desafiado por Deus para ir além do que tem, né? O normal, o ordinário é que esse dar seja segundo as posses de cada um, né? E o último que vimos, né, foi que deve ser segundo o que cada um propôs no coração, né? Como está em 2 Coríntios 9, 7, né? Então, essas três coisas juntas, né, formam uma base segura, né, para o nosso dar diante do Senhor. Vimos que lá na lei, né, o Senhor colocou números, né, quantias, e aquilo era fixo, aquilo era rígido, né? Mas na nova aliança, na graça, no tempo em que a igreja vive, essa situação foi profundamente alterada, né? Então nós temos aqui esses três fundamentos, né, que sobressaem a princípio para nos conduzir em relação ao quanto devemos, né, dar para atender esta demanda, né, do Senhor Deus em nossas vidas. E também falamos que em casos assim extraordinários, né, como vimos lá em 2 Coríntios de 8, no capítulo 8, verso 1 ao 4, lá nas igrejas da Macedônia e também na igreja de Filipos, né? E o próprio exemplo da viúva pobre, que citamos, né, nós encontramos irmãos e igrejas, né, avançando um pouco mais nessa questão, ou seja, entraram, né, num terreno que nós podemos dizer assim, que eles não se limitaram, né, a esses três fundamentos que acabamos de ver até aqui. Eles foram um pouco além, né? Eles fizeram algo que exigiu deles, né, um sacrifício, ou seja, uma disposição de coração, uma generosidade, né, muito maior, né? Paulo dá testemunho, né, ali segundo aos Coríntios 8, de 1 a 4, que os macedônios, né, eram bastante pobres, né? Eles tinham pouco, né, mas eles deram, né, muito mais do que eles tinham e podiam dar, né, para atender às necessidades dos irmãos lá de Jerusalém. E eles não foram proibidos de fazer isso, né?
A viúva pobre deu as 2 moedas, as únicas 2 moedas que tinha, né? E também não foi proibida de fazer aquilo. Epafrodito quase morreu, né? Nesse serviço, ou seja, para levar a oferta dos filipenses até Paulo, ele quase pereceu, né? Ou seja, a sua participação ali foi extraordinária, né? E Paulo chamou o que Epafrodito fez, e os próprios irmãos lá de Filipos fizeram, Paulo chamou de culto, né? De um sacrifício agradável, né, às narinas de Deus, porque eles foram capazes de fazer tal coisa, né? Então, esse extraordinário aqui, né, é possível também, né? Não é proibido, né? Pelo contrário, quando realmente ele procede desse coração generoso, né, que Paulo cita aqui, ele é de grande valor diante do Senhor. E por último, né, estávamos falando acerca dos destinos, né, ou para onde, ou para quem, né, ou para o que nós devemos dar, né? Lá na antiga aliança, isso também era rígido, né? Era fixo. O judeu, ele sabia não só a quantia, mas ele sabia também o lugar, né? O que ele tinha que dar, né? A sua dádiva, os seus dízimos, né? Cada judeu sabia o lugar, né? E para quem eles deviam entregar, né? Aquelas partes das suas riquezas, né? No Novo Testamento, nós também temos uma orientação, né, bastante clara da palavra de Deus a respeito disso. Podemos dizer que, por um lado, há um certo direcionamento, né, mas há bastante liberdade nesse direcionamento. Nós, como filhos de Deus, sabemos, né, pela palavra de Deus, aonde devemos colocar as nossas riquezas, né, para servir a Deus e para glorificar a Deus, né? Também somos ensinados, né, a respeito de quem, né, deve ser abençoado e alcançado com as nossas dádivas, né? E também há orientações para nós onde, né, devemos praticar isso diante do Senhor. Na última reunião, nós falamos um tópico desses últimos 3 que eu citei, né, que devemos dar na nova aliança para atender às necessidades dos santos. Vimos alguns textos, né, no livro de Atos, e chegamos a compartilhar um pouquinho, né, com base nesses textos, de Atos 2, 44, 45, Atos 4, 34, né, onde os irmãos estavam vendendo, né, suas posses. Citamos o caso de Barnabé, que vendeu a sua posse que ele tinha na ilha de Chipre, né, e trouxe, depositou o valor nos pés dos apóstolos. E isso foi feito de uma maneira tão generosa, né, irmãos, ali no início, que a palavra de Deus diz que não havia no meio dos santos ou na igreja ali em Jerusalém, naquele primeiro momento, nenhum necessitado, né? Ou não havia nenhuma necessidade que estivesse descoberta, né? Que estivesse não sendo atendida.
porque os irmãos estavam realmente comprometidos, né, com isso. Se a gente continuar prestando atenção no livro de Atos, né, nós vamos ver que mais para frente um pouquinho já surgiram algumas dificuldades, né? As viúvas de origem grega já começaram a passar uns apertos, né, que estavam atendendo mais as viúvas de origem judaica, enfim. E eles tiveram que tomar providências e, com certeza, as dificuldades, né, foram aumentando, mas os irmãos foram bem generosos, né, e deram conta aqui da situação, né. Eu queria ler mais um texto, dando sequência, em Mateus 25, vamos abrir nesse texto, verso 31. Diz assim, o Senhor Jesus é que está falando aqui, né? Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estive nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, e nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Veja, irmãos, que o valor, né, a importância que está sendo dado aqui, né, pelo próprio Senhor para esse lado, para esse fundamento, né, da nossa vida como filho de Deus. Uma das diferenças, né, que existem entre os filhos de Deus e os não filhos de Deus, ela foi destacada aqui pelo próprio Cristo, né? Ou seja, o texto diz que o Senhor separou as ovelhas dos bodes, né? E o que ele fala aqui como identificador, né, das ovelhas, é exatamente esse cuidado que os santos têm uns com os outros. E olhando para os versículos, né, nós vemos várias situações aqui, né? O que estava doente, o que estava preso, o que estava com fome, o que estava nu. Ou seja, vários tipos de necessidades, né, que nós, na condição de homens, podemos ter aqui nesse mundo. E normalmente, né, temos aqui nesse mundo. E nessa direção, né, deve ir parte das riquezas que o Senhor Deus coloca em nossas mãos. Paulo, quando ele está orientando os irmãos a respeito dessa verdade, né? Ele fala assim para os irmãos: olha, aquele que roubava, né, não roube mais, mas trabalhe com as suas mãos para que tenha, né,
né, o suficiente, né, para si. Mas não só para si. Ele fala assim, mas também para atender, para acudir o necessitado. Então, esse é o padrão do Filho de Deus. Eu não sei se você já pensou nisso. Esse aqui é o normal do Filho de Deus. Ele não só trabalha para si, mas no seu trabalho, na sua busca, né, por ganhar riquezas, né, por ter posses, deve estar embutida, né, esta questão aqui, este ponto aqui, nesta verdade aqui. Ele inclui, né, no seu propósito, né, o cuidar de outros, o participar, né, com recursos, né, para atender a necessidade de outros. Paulo, falando pelo Espírito de Deus, ele não disse para os irmãos que haviam se convertido que eles, né, agora porque são do Senhor, lógico, não vão roubar mais, né, mas que eles deveriam trabalhar e ter o suficiente para suas vidas. Ele disse isso, mas ele disse mais, né? Disse, além de ganhar para vocês, vocês vão trabalhar para ganhar um pouco para os outros. Esse é o padrão de Deus. Aí deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. O Filho de Deus não é o padrão dever para ninguém. O Filho de Deus, ele precisa ter sempre uma sobra. Essa é a promessa de Deus para ele. A bênção de Deus, né, derramada, né, sobre os seus filhos, é esta daqui. O mundo escreveu aí no coração dos homens, né, que o normal é ficar devendo, não é? Está sempre devendo. Sempre no vermelho. O cartãozinho está sempre um mês atrasado, 2 meses, não é assim? Mas não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é você ter sempre mais do que você precisa. Puxa vida, mas aqui no Brasil ter mais do que precisa é duro, hein? Mas é o que está escrito na Escritura. É a promessa de Deus para nós, é a palavra de Deus para nós. Nós vamos tratar um pouco mais para frente essa questão, né, com um pouco mais de profundidade, mas eu estou adiantando para os irmãos. Porque essa questão, ela não é opcional, né? Não dá para deixar isso de lado. Né? Veja o dia do julgamento aqui, o dia que o Senhor Jesus está trazendo, né, os homens à sua presença e colocando os que são dele de um lado e os que não são do outro. Veja o que caracteriza aqueles que são do Senhor. É que eles foram capazes de fazer isso durante suas vidas. E a palavra de Deus diz, né, que isto deve prioritariamente, né, ser praticado na casa de Deus, entre os santos. Mas não está restrito aos santos, né? Mas começa-se pela casa de Deus. Ou seja, cada um de nós deve ter isso como algo, como mandamento do Senhor, como lei de Cristo na nossa vida. E não uma coisa que é renegada, né, a segundo plano. Se der, eu estou no vermelho, estou no cartão, e vai 1 ano, 2, a vida passa, e isso aqui nunca acontece.
Vocês se lembram que lá na lei, né, nós vimos que um dos dízimos era para ser consumido por aqueles que davam o dízimo, né? Os próprios judeus separavam a 10ª parte e eles iam participar daquelas 7 festas lá em Jerusalém. E nós vimos lá na palavra de Deus, né, que era para que eles se alegrassem diante do Senhor, né, e conhecessem o Senhor participando dessas festas. Ou seja, ali, né, enquanto eles iam naquelas festas, enquanto eles aprendiam naquelas festas, né, enquanto eles desfrutavam daquela comunhão como nação, né, ali na presença de Deus, e se alegrava no Senhor, conhecia o Senhor, as suas necessidades eram supridas, né? Eram atendidas, eles eram abençoados ali. O correspondente disso na nova aliança, irmãos, está aqui, né? Está aqui. Há vários tipos, né, de necessidades entre os santos. No texto que lemos aqui tem uma lista, né, mas isso aqui é bem mais amplo, né? Há muitas outras necessidades na casa de Deus, ou seja, dentre os filhos de Deus, que precisam ser, que podem ser, né, supridas por cada um de nós. E para que elas sejam supridas, né, elas terão que passar, né, por nossas posses, por nossas riquezas. E isso deve estar no nosso coração decidido, né? Um outro destino que a nova aliança dá, né, para as nossas dádivas, né, é na pregação do Evangelho. Vamos abrir em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na pregação, que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Lá na antiga aliança, quando alguém estava usando um boi para arar a terra, ele não podia colocar um pano na boca do boi, né? Tinha que deixar o boi com a boca de fora. E na medida que ia dando fome no boi, o que o boi fazia? O boi saía comendo o que ele via na frente. O que o boi comia era o pagamento que o dono do boi estava fazendo, né? Era a parte do boi, né? O correspondente disso, na nova aliança, é: o trabalhador é digno do seu salário, né? No Novo Testamento, nós temos o próprio Senhor, né, fazendo essa afirmação, que aqueles que pregam, né, o Evangelho, que vivem para o Evangelho, eles têm, né, o direito, né, de viver do Evangelho. Assim como o boi comia na roça do seu senhor, né, o que
vive para pregar o evangelho, ele tem o direito de viver do evangelho. Então, um dos destinos, parte, né, de nossas riquezas como filhos de Deus deve ser esse, né? Manter, sustentar aqueles que vivem para a pregação do evangelho. No capítulo 9 de 1 aos Coríntios, a partir do verso 6, volta um pouquinho aí. Paulo está aqui corrigindo alguns erros, né, que haviam ali na igreja de Corinto, e dentre eles, o que ele vai falar aqui nesse texto. Verso 6 diz assim: ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. E se nós vos servimos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Então veja que Paulo, né, ele está mostrando para os irmãos de Corinto, né, que ele e Barnabé, eles tinham o direito, dado pelo próprio Senhor, né, de viverem do Evangelho, de serem sustentados pelas igrejas, né, por aqueles irmãos a quem eles tinham pregado o Evangelho. Né? E, novamente, aqui ele fala, né, da questão do boi, né? E aí Paulo explica, né, que o boi lá era só uma figura, a realidade era aquela que ele, Paulo e Barnabé estavam vivendo. Né? No versículo 10, ele fala algo importante, que ele diz, seguramente, por nós, ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. Ou seja, quem faz uma semeadura, quem planta uma roça, quem faz, né, uma plantação de vinha, tem a esperança de um dia se beneficiar daquilo lá. Então ele está fazendo esse paralelo. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. E se nós semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais. Né? Então a palavra de Deus, ela ensina, né, claramente que uma parte das nossas dádivas, né, devem ser destinadas, né, para isto, ou seja, para sustentar, para manter, né, aqueles que se dedicam ao ministério, à pregação da palavra de Deus. Né? Aqui na cidade de Corinto, Paulo, ele abriu mão disso. Né? Se você continuar lendo aí, no versículo 12, ele diz assim: entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço no próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento?
Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Lá na Antiga Aliança, o sacerdote, como que ele vivia? Né? Ele se alimentava das próprias ofertas que eram oferecidas lá no altar. E aquilo era uma sombra, né, do que seria realmente a realidade na nova aliança. Mas Paulo fala que aqui em Coríntios eles abriram mão desse direito. Os estudiosos falam, né, que por ser Corinto uma cidade muito rica e muito influente, Paulo fez isso assim de uma forma deliberada, né, para evitar que pessoas ali em Corinto se achasse no direito, né, de exigir ou de impor a sua vontade, né, em relação ao ministério e em relação a tudo aquilo que Paulo ensinava, né, da parte do Senhor. Talvez Paulo percebeu que ali em Corinto a maneira correta, né, para lidar com os ricos, para lidar com aqueles que achavam que pelo fato de terem dinheiro ou de darem grandes quantias, né, tinham o domínio, né, e desejasse talvez impor, né, sua vontade em relação aos demais, porque era uma igreja com muitas dificuldades. Paulo resolveu não receber nenhuma oferta, nenhuma ajuda deles. Ele fazia isso com outras igrejas, menos com a igreja de Corinto. Os irmãos que mais tinham foram impedidos de ajudar Paulo financeiramente. E com isso ele cortou esse problema aí pela raiz, né? Pela raiz. Mas alguns, né, hoje tomam essa instrução de Paulo aqui, né, e afirmam que é completamente errado, né, alguém deixar de trabalhar para dedicar a sua vida para pregar o Evangelho e ser ajudado financeiramente ou mantido financeiramente pela igreja. Né? Mas isso não tem nenhum fundamento, nem nos ensinos de Paulo e muito menos, né, no ensino do Senhor Jesus. Então, uma parte das nossas riquezas devem ser destinadas, né, para isso. Para a pregação do Evangelho, para a manutenção de pessoas, né, que dedicam as suas vidas, seja, que param, né, o seu trabalho secular e dedicam as suas vidas para pregar o Evangelho. Na Antiga Aliança, uma tribo inteira foi separada por Deus para fazer isso, a tribo de Levi. Não eram algumas pessoas, uma tribo inteira. Eles não receberam terra, eles não tinham herança, eles não tinham trabalho secular. Depois houve muitas dificuldades, né? O povo se desviou, isso foi de uma certa forma fragmentado, mas o que a lei estabelecia e como tudo foi iniciado lá em Canaã, a tribo de Levi, ela se dedicava exclusivamente ao serviço sagrado. E o resto da nação sustentava ela para que ela pudesse fazer isso. Nós vivemos um tempo, irmão, bastante difícil, né? Cada vez menos homens e mulheres, né, se dispõem a deixar tudo para trás e sair pelo mundo pregando o Evangelho, entregar a sua vida, né, ao Senhor para ser um ministro, para ser um pregador da sua palavra. Porque as dificuldades são muitas. Hoje quem faz isso
em pouco tempo ele recebe um carimbo de ladrão, um carimbo de vagabundo, um carimbo de trapaceiro, não é assim? Mas porque não sabem, são ignorantes, né? Não conhecem as Escrituras. A palavra de Deus mostra, né, o valor e a necessidade que o mundo tem destes homens, né, dessas mulheres que dedicam as suas vidas para pregar o Evangelho do Senhor Jesus. E nós temos histórias, na história da igreja, tantos homens que andaram, né, com o Senhor e fizeram coisas grandes na terra, né? Mas porque outros foram seus companheiros, né, seus ajudadores, e tomaram de suas riquezas e partilharam com esses irmãos para que eles pudessem fazer isto, né? Vamos abrir em Atos 28, verso 30. Quero ler mais esse texto aqui. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. E pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. De Paulo aqui ele está preso, né? Está numa prisão domiciliar lá em Roma, aguardando julgamento. E ele ficou 2 anos aqui nessa casa, em prisão domiciliar, e o texto diz que a casa era alugada. Quem será que pagava o aluguel dessa casa? Paulo, quando ele, um pouquinho antes dele ser condenado, né? Ele fala da riqueza que ele tinha. Era uma capa, eram alguns pergaminhos, né? Não tinha mais nada. Paulo não tinha nada. Como que ele pagou 2 anos de aluguel nessa casa? Ele não podia trabalhar, estava preso. Outros irmãos pagaram, né? Como Paulo se manteve 2 anos nessa casa? Porque outros irmãos foram o seu suporte ali, tomar de suas riquezas e bancaram Paulo durante esses 2 anos aqui, pregando o evangelho ali em Roma, né? Sem esses irmãos, sem esta riqueza, né, que fluiu das mãos de outros na direção do apóstolo Paulo, ele não podia ter feito isso lá em Roma de jeito nenhum. Como que ele ia fazer? Ele estava preso. Ele não tinha nada, ele não tinha posse. Então veja que isso era abundante no meio dos irmãos ali, né? Romanos capítulo 15, vamos um pouquinho aí para frente. Paulo aqui está fazendo planos e ele quer ir para Roma, né? E ele diz que depois de Roma ele quer ir para a Espanha pregar o evangelho. Verso 23, Romanos 15, 23. Mas agora não tenho já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo, quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. O que Paulo está falando aqui? Não, olha, eu vou para Roma, vou ficar um tempo aí com vocês, né? Mas depois vocês vão encaminhar para a Espanha. Será que Paulo estava pedindo um mapa para os irmãos lá de Roma,
para ele conseguir chegar na Espanha? Será que Paulo não sabia como chegar na Espanha? Ó, providencia um mapinha aí para mim que eu não sei chegar na Espanha. Será que era disso que ele estava falando? Não era, né, irmão? O que ele estava dizendo, irmãos, preparem, né, tudo que for necessário, depois do tempo que eu ficar aí com vocês, né, eu possa ir até a Espanha pregar o evangelho para eles também. Né? Então, isso envolvia, né, sobretudo, recursos, né? Ou seja, dinheiro, né, posses, coisas, né, que Paulo iria necessitar nessa viagem. Né? E Paulo está pedindo isso, né, e está orientando ali a igreja de Roma, né, para que ela tomasse essa providência. Então veja como que a igreja participava, né, ativamente da pregação do evangelho. Aqueles que pregavam o evangelho estavam lá, né, na linha de frente, pregando, dedicando suas vidas, mas por trás deles, os irmãos estavam participando com as suas posses, com as suas riquezas, né? Porque eles entenderam que a parte daquilo que o Senhor confiava em suas mãos deveria ter esse destino. Eles deveriam dar esses recursos para que o evangelho pudesse ser pregado. Então, isso aqui corresponde, né, lá na antiga aliança com a tribo de Levi. Então, veja aqui, na essência, né, a mesma verdade ela está presente, que estava lá, está presente na nova aliança. Só que a maneira como Deus lida, como Deus conduz, é que é completamente diferente. E por último, para atender às necessidades, né, dos pobres, né? Tiago, capítulo 1, verso 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vocês se lembram que um dos dízimos na lei era para atender a necessidade das viúvas, dos pobres, dos estrangeiros? No Novo Testamento, nós também temos isso, né? Ou seja, há uma diferença aqui. A princípio, né, as necessidades dos santos, elas têm prioridade nesse dar nosso, né? Mas não está excluído, né, o nosso socorro, né, a nossa ajuda para os necessitados e pobres, de um modo geral. Nós não estamos proibidos, né, de socorrer ninguém nas suas necessidades. Há no mundo, né, muitas necessidades. E nós podemos, né, muitas vezes estender, né, a mão e socorrer alguém. Agora, irmãos, existe uma coisa importante que precisa ser dito aqui. O que nós, como Igreja do Senhor, fazemos, né, quando atendemos a necessidade do homem de um modo geral, né, ou quando atendemos a necessidade dos santos, nós não fazemos ação social. O homem que não conhece o Senhor, ele é capaz, muitas vezes, de estender a mão e ajudar o seu próximo. Mas o que ele faz é completamente diferente do que nós, como igreja, precisamos fazer. Nós vamos ver nas próximas ministrações, né, que
o que fazemos vai muito além, né, de socorrer alguém materialmente falando. Então a igreja, ela não é chamada para fazer ação social, ela é chamada, né, para replicar a graça de Deus, que é uma coisa muito mais profunda. É algo que vai dar testemunho, né, do Filho de Deus na nossa vida. Não é apenas ação social. É algo muito mais elevado, né, e desafiador para todos nós. Irmãos, nós estamos falando de algo que é muito difícil para nós. Ter um coração, adquirir um coração, né, que realmente ande nesse caminho aqui, é muito difícil. Não é algo natural para nós. Nosso coração, a nossa inclinação natural não é esta. Desde quando nós nascemos, já falei isso algumas vezes, o que nós buscamos são os nossos interesses. Especialmente aqui, nessa área. Ou seja, no desfrute das coisas que nós possuímos. Nós naturalmente, né, não temos um coração que olha para fora, né, que olha para estes destinos que o Senhor Deus tem colocado na sua palavra. Então há necessidade, né, do homem experimentar um milagre na sua vida. Uma obra de poder, né, de transformação no seu coração. Quando o homem começa a andar aqui, né, andar nas pegadas do Senhor, nessa questão de dar, é uma evidência, né, é uma prova assim, muito poderosa de que algo genuíno, né, aconteceu com ele. Porque senão nós não damos um passo, né, fora dessa prisão que temos em nossa vida desde o dia que nascemos. Somos, por natureza, né, egoístas. Mas o apóstolo Paulo, nós lemos na reunião passada o capítulo 8 e 9 de 2 aos Coríntios, né? Eu queria que você abrisse lá novamente. Ele vai dizer algo poderoso ali, né, no final do capítulo 9. Ele dá graças a Deus porque pelo dom inefável de Deus. Então, nessa questão de dar, Deus é maravilhoso. E se queremos compreender, se queremos de fato, né, conhecer a vontade, né, do Senhor aqui, nós precisamos olhar para aquilo que Ele fez. E o que o Senhor fez? Qual que é a nossa referência? É o dom inefável de Deus que foi dado, Cristo Jesus. O Senhor quer transformar o nosso coração de tal forma que nos tornemos participantes disso que o Senhor fez. Senão, o nosso dar não passa de uma ação social. Está alguém com fome ali, eu vou lá dar uma coisinha para ele comer e pronto.
Deus não fez isso. Deus fez algo grandioso. Ele se deu. Ele se esvaziou. Ele era todo rico, ele se fez pobre. Então aqui está, né, a grande verdade que precisa chegar realmente no nosso coração. Queria que você olhasse para o capítulo 8, versículo 1. Quando Paulo vai começar o assunto, olha o que ele fala. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, o que ele vai falar depois? Ele vai falar depois o que a igreja da Macedônia fez. Como que ela ajudou os irmãos lá de Jerusalém. E como ela ajudou os irmãos de Jerusalém. Como foi difícil para as igrejas ali da Macedônia ajudar, né, os irmãos lá de Jerusalém. Ele vai falar isso depois, mas no versículo 1, ele diz: vos fazemos conhecer a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Então, tudo que Paulo fala depois é para explicar isso. Olha, Deus derramou da sua graça sobre a igreja da Macedônia. Por causa disto, ela fez o que fez. Por causa da sua graça, Deus derramou sobre nós o seu dom inefável. Se você quiser compreender a graça de Deus de uma forma concreta, prática, né, objetiva, olha para o Senhor Jesus. Dom inefável de Deus. Você vai ter ali a leitura completa, todas as implicações, tudo que Deus fez. Né? Como que isso atingiu o coração do Senhor. Deus concedeu graça à igreja da Macedônia. E olha o que ela fez. Ela fez isso, fez isso, fez isso e fez isso. Então, o que Deus quer encontrar em cada um de nós? A sua graça sendo operada, sendo manifestada nesta, naquela e naquela outra obra. Deus quer encontrar a sua graça em nossa vida manifestada nesse serviço, naquele serviço e naquele outro serviço. Porque foi para isso que ele nos chamou. Lá na antiga aliança, os homens davam, os homens serviam, mas completamente fora dessa graça de Deus. Eles não tinham conhecimento dela e nem participavam dela, porque estavam fazendo as coisas numa figura, numa parábola. Mas nós não. Nós fomos chamados para participarmos da natureza de Deus, da vida do próprio Deus. O Senhor está nos conduzindo para sermos, como está lá no Sermão da Montanha, perfeito como perfeito é o nosso Pai. Então, a primeira coisa que precisa ser verdade, na sequência aí do capítulo 8, verso 5,
É o que aconteceu com os irmãos lá da Macedônia. Paulo fala assim, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Veja que tudo que esses irmãos fizeram aqui, eles fizeram no Senhor. Não foi um fazer independente. Um fazer fora do Senhor. Não. Eles se deram ao Senhor, eles se uniram ao Senhor. O coração deles, né, estavam unidos com o coração do Senhor. E Paulo fala que fizeram isso pela vontade do Senhor. Irmãos, isso aqui é uma coisa assim muito grande, muito profunda. A lei chegava e dizia para o homem assim, faz isso. Ele não tinha como fazer, né? Ele não tinha coração, não tinha natureza para fazer aquilo. E tentava fazer, e quando fazia era só do lado de fora. Só a casca. Não tinha realidade nenhuma. Mas a graça não. Você está em Cristo, Cristo está em você. Paulo disse assim, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, os irmãos na Macedônia, Paulo diz, eles estão em Cristo. E Cristo está neles. E o Cristo deles é o Cristo de toda a graça. É o dom inefável de Deus. Se alguém deu, foi Ele. O grande doador é Ele. Assim é a sua natureza, assim é o seu coração. E o Senhor vai se manifestar através dos irmãos da Macedônia. Então, quando esses irmãos aqui realizam essas obras que Paulo descreve aqui, com esse coração, com essa profundidade, quem é que, na verdade, está fazendo isso? O próprio Filho de Deus, através deles. Para a glória de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. É o seu testemunho na terra. Por isso, irmãos, é completamente estranho alguém que está em Cristo, o Cristo de toda a graça, não ter um coração capaz de dar nenhum passo nessa graça de Cristo. Ou seja, ele não corresponde com o Filho de Deus nesse dar em nenhuma dimensão, em nenhum nível. O seu coração permanece petrificado. Veja que os irmãos da Macedônia não eram assim. Por isso que Paulo fala, o que roubava não roube mais, mas agora trabalhe e não só para si, mas também para atender a necessidade dos outros. Ou seja, todo salvo vai em Cristo se tornar um doador, alguém que replica a graça de Deus aqui nesse mundo.
No capítulo 8 mesmo, aí de 2 Coríntios, além de se darem ao Senhor, né, Paulo fala assim que os irmãos fizeram outra coisa, né? Mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então veja que esse dar aqui é muito profundo. Nós somos chamados não só para dar as nossas coisas, mas dar a nós mesmos primeiro. Se isso não for verdade, irmãos, o nosso dar é morto. Ele é desprovido de qualquer graça de Deus. Ele é uma ação social. Pois o Pai, né, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, nos amou de tal maneira, diz a palavra de Deus, e por isso Ele deu seu Filho para nos salvar. Essa entrega, ela antecede o que as nossas mãos vão fazer. Se o nosso coração não for um coração que já se deu, ou seja, que já deliberou, né, que aquilo que possuímos não é só nosso, não é só para nós, é para atender esses interesses que o próprio Deus estabeleceu para nós. Se isso não for verdade, o que nós fazemos não tem glória nisso. Não tem glória nisso. E será de duração curta, né? E não será realmente o testemunho do Senhor Jesus na terra. Aquele que dá, primeiro ele se dá. 1 João capítulo 3, verso 16. Nós vamos ler mais uns 2 versículos aqui, nós vamos parar por hoje. 1 João 3, 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Veja o que o apóstolo colocou aqui. O Senhor Jesus deu a sua vida por nós. Ninguém obrigou ele a fazer isso. Ele mesmo falou. E esta é a demanda, né, que é colocada para nós. No capítulo 8 de 2 Coríntios, volta para o capítulo 8, versículo 9. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Então, como foi que Jesus nos enriqueceu? Ele se fez pobre. Antes de ele fazer qualquer coisa em nosso favor, ele se deu. Antes dele enriquecer a nossa vida em qualquer medida, ele se fez pobre. Esta é a graça de Deus. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Começou o capítulo. Fazemos-vos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Aqui ele está dizendo, olha, a graça do Senhor Jesus Cristo é essa. Ele era rico, ele se fez pobre. A graça que Deus deu aos irmãos lá da Macedônia fez com que eles se dessem a Cristo e se dessem aos irmãos.
Como é a graça que Deus concedeu aos irmãos aqui de Santa Bárbara? É a mesma. Nós amamos a graça de Deus, mas às vezes não entendemos o que realmente é a graça de Deus. Por último, irmãos, vamos ler Filipenses, capítulo 2, do 5 ao 8. Ó, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então veja como a graça de Jesus se manifestou. Ele se esvaziou. Ele, que era rico, se fez pobre. Ele derramou sua própria vida. E esse é o chamado de Deus para nós como igreja. A graça de Deus foi concedida a nós, não só para nos salvar, mas para nos tornar semelhantes a Cristo Jesus. Então, irmãos, isso deve trazer para a nossa vida, né, um impacto, né, um peso de glória muito grande. Muito grande. Por isso que o apóstolo João, ele, na sua primeira carta, quando ele fala do amor de Deus, ele fala coisas ali desafiadoras, né? Porque aqueles que estão em Cristo e foram amados por Cristo, são chamados por Ele para manifestar esse mesmo amor na vida, nos seus relacionamentos, né, com os demais, dando assim testemunho da presença do Senhor nas suas próprias vidas. Nós vamos parar aqui hoje, irmãos, e se o Senhor permitir, né, nas próximas reuniões, a gente continua escorrendo aqui no assunto.